Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível. São muitos bons profissionais que a gente conhece por aí, a gente vê pelo mercado, tudo isso, que no final das contas eles nunca são promovidos. Olha só que lástima é isso que acontece. Eles acabam não sendo promovidos. E muitas vezes a gente não entende o porquê. Por que esses profissionais não são promovidos? O que está acontecendo? Quais são os problemas associados a isso? Por quê? Porque todo mundo quer ser promovido, certo? Todo mundo trabalha numa carreira, todo mundo quer ser promovido. Então, a pergunta que não quer calar é como conseguir uma promoção? Olha que maluco isso. Como conseguir uma promoção? É a pergunta que não quer calar. E você precisa saber que para você ser promovido, tá? Você tem que atender uma série de critérios em uma empresa. Esse que é o grande ponto. Tem uma série de critérios que você tem que atender numa empresa, senão você não vai ser promovido. Até aí tudo bem, né? A gente tá falando algumas coisas que são importantes, talvez até um pouco óbvias, mas o que você precisa entender é que existe um caminho para isso, certo? E aí hoje a gente vai te dar algumas dicas daqui. Então, assim, gente, o que eu fico mais triste de ver são esses profissionais que eles são excelentes, eles são muito bons, mas no final das contas eles não são promovidos. São profissionais que trabalham sábado, domingo, feriado, fazem hora extra, se dedicam, entregam, promovem a mudança, promovem as pessoas, promovem os times, fazem tudo isso, mas no final das contas eles não são promovidos. E a gente não entende o porquê. A gente não entende o porquê, certo? E aí esses profissionais, eles ficam estagnados a carreira inteira, estagnados a vida inteira, e daí, gente, a gente muda de emprego. A gente vai para outra empresa. Por quê? Porque essa empresa não me dá oportunidade. Essa empresa não me dá espaço. Com essa empresa que eu não consigo crescer, eu não tenho chances de crescimento. Aí a gente muda de emprego. Olha isso, hein? A gente muda de emprego e aí, 2 anos, 3 anos depois, o padrão se repete lá na outra empresa. Acontece exatamente a mesma coisa. Então, e a gente fica frustrado de novo. A gente olha, cara, mas de novo eu caí numa empresa em que eu não tenho chance de crescimento, eu não consigo ser promovido. E esse padrão vai se repetindo. Isso é muito triste, tá? Então, a gente tem que pensar que você ser promovido numa empresa é como uma orquestra. Você tem que fazer as coisas como uma orquestra. Só que numa orquestra você tem todos os músicos que tocam em sincronia, certo? Eles tocam todos sincronizados. Se você olhar para a sua carreira, você também tem que ter as suas ações, os seus comportamentos de forma sincronizada. É um quebra-cabeça, certo? Então, hoje a gente vai trazer algumas técnicas aqui para te ajudar com isso, porque esse é o propósito, certo? Da Rádio Lean, é te tornar um ninja da melhoria contínua. E isso envolve melhorar a si mesmo como profissional. Por isso que a gente fala de gestão aqui também e de lideranças, tá? Então, assim, antes da pandemia, eu estava até conversando com um amigo uma vez, a gente foi tomar um café, e ele trabalha já há 7 anos na mesma empresa. E ele é um cara, assim, que traz muito resultado. Ele tem muita entrega. Mas aí houve uma reestruturação na empresa dele, uma operação que eles redistribuíram as equipes aqui na América Latina, e com isso pessoas mantiveram-se no mesmo cargo e outras pessoas começaram a ser promovidas para posições de liderança. E o cara ficou todo animadão. Putz, vou ser promovido, agora é a minha chance. E ele não foi promovido. Isso foi assim um balde de água fria para esse cara, né? Não rolou nada para ele. E daí o que aconteceu? Ele ficou chateado e tudo, a gente foi tomar um café, a gente foi bater um papo, e daí a gente entendeu que alguns elementos dele não estavam legais. Ele não estava conseguindo atender alguns critérios super importantes, certo? E aí a gente tem que pensar o seguinte, tá? Quando a gente fala que uma empresa não reconhece o nosso trabalho e nós não somos promovidos,
tem alguns pontos críticos que a gente tem que entender, certo? Porque é o seguinte, a maneira com a qual você se posiciona profissionalmente tem como resultado o modo como os outros enxergam você. Exatamente isso. A maneira com a qual você se posiciona tem como resultado a forma com a qual a empresa te enxerga. É aí que entra a sua marca pessoal. Wilson, mas o que é marca pessoal? Pensa comigo. Você quer ser visto pelos outros da mesma maneira como você mesmo se vê. Só que nem sempre isso acontece. Esse é um dos problemas que te atrapalha na sua promoção, na sua empresa. Para ser promovido numa empresa, você precisa ser um profissional admirado. E com essa admiração se tornar uma pessoa de referência. Mas não é aquela admiração de tietagem, né? Hoje em dia nem falam mais tietagem, é coisa da minha época. Mas um profissional admirado, que as pessoas olhem para você e elas queiram se espelhar. Elas olham, cara, eu quero ser como esse cara. Então, o teu primeiro passo, hoje nós falamos que nós teríamos 5 passos para a tua promoção. O teu passo número 1 é você pensar onde que você está. Qual é a sua posição dentro de uma organização? Faça uma análise, veja onde você está. Veja quais são as pessoas que fazem parte do seu relacionamento. Quais são as pessoas que frequentam com você o horário do almoço, as pessoas que você toma café. Imagine isso, imagine na hora do almoço, é um bom exemplo. Você está com um grupo de pessoas na sua mesa. Quem é a referência da mesa? Quem é a pessoa que você olha lá e é a referência da mesa? Independente da área da atuação. Mas quando você olha um grupo de pessoas almoçando, sempre tem um cara que é a referência. Se você é a referência, você está no lugar errado. Já começa por aí. Se você é o cara mais esperto da mesa, se você é o cara que é referência na mesa, você está no lugar errado. Por quê? Porque você precisa buscar a referência. Você precisa buscar alguém melhor do que você. Para quê? Para você aprender, para você se espelhar, certo? Para você olhar assim, eu quero ser como esse cara. Ele é a minha referência, ele entrega resultados, ele é promovido, ele virou chefe, ele virou diretor. Agora, se você está cercado de pessoas que você é a referência, certo? Você não tem um espelho para te seguir, mas as pessoas que estão atrás de você podem estar fazendo isso, certo? Mas você está aqui, claro, para ensinar, né, o pessoal e tudo, fazer a sua parte, mas você quer ser admirado, você quer ser notado dentro da empresa. Então você tem que buscar alguém que seja referência. Senão já é o primeiro problema aqui. Isso envolve o medo de se expressar também. Eu conheço muitos profissionais que são excelentes, mas eles não se expressam, eles são apagados, eles ficam de lado, sabe? Eles não conseguem, assim, vender as suas ideias, eles não conseguem se posicionar, manter, assim, um posicionamento mesmo, mostrar as suas ideias, discutir, chamar o assunto, trazer uma reunião. Às vezes nós temos grandes ideias, mas nós somos tão tímidos, somos tão acuados assim numa empresa. E aí vem até uma outra pessoa que tem uma ideia similar que a gente, e essa pessoa se comunica, ela vai para frente, e aí você olha assim e fala, cara, esse cara roubou a minha ideia. Né? Esse cara roubou a minha ideia. Mas não é. Mas será que você mostrou a sua ideia? Então assim, não tenha medo de se expressar. Certo? A gente tem que perder esse medo. Agora, por que a gente tem medo de se expressar? Pela insegurança. A insegurança é que gera medo na hora da gente se expressar. Porque a gente vai se expressar, vai tentar, por exemplo, levar uma ideia. Ah, mas será que o chefe vai aprovar? E se o chefe me perguntar um monte de coisa, o que eu vou responder? Então você tem que ter certeza naquilo que você está falando. Certo? Isso é o posicionamento. Então, como dizia já Peter Drucker, uma pessoa sem fatos e dados é apenas uma pessoa com uma opinião. E realmente, se você vai defender uma ideia forte, uma ideia dura, sem fatos e dados, você só tem uma opinião. Aí o seu chefe vai te colocar na parede e vai falar assim, você tem certeza que isso vai dar certo? E você vai dar aquela titubeada,
eu acho que vai. Gente, acabou, certo? Então, firmeza e posicionamento são resultados de um veículo chamado clareza, chamado certeza, legal? Visão. Então, para você se posicionar, para você se expressar bem, você tem que dominar aquele assunto. Então, você tem que buscar referências, você tem que ter fatos, você tem que ter dados, você tem que ter evidências do problema, talvez você tenha que ter um teste prévio sobre aquilo que foi feito, certo? E aí você consegue se expressar corretamente e vender isso aí, legal? Então, esses são os primeiros passos que a gente tem que tomar como profissionais, olhando dentro da gente. O segundo passo, destes 5 que nós trouxemos hoje aqui para vocês, é você entender qual é o teu papel na organização. E é muito mais do que você imagina, tá? Entenda que você é pago para uma coisa só na organização. Você é pago para resolver problemas. Você é pago para trazer soluções. Pense nas coisas ao seu redor. Legal? Pensa na sua vida pessoal agora. Quando o seu carro quebra, você não chama o mecânico para resolver o teu problema? Quando você está com fome, você vai no restaurante, você vai no supermercado, compra um alimento, pede uma comida, certo? Quando você não sabe o que fazer, você compra um curso, você contrata um coach, contrata um mentor, certo? Para fazer isso. Quando você não tem tempo para fazer alguma coisa, certo? Pô, eu preciso pintar o muro, eu preciso cortar grama, sei lá. Cara, você vai lá e chama alguém para fazer isso para você, certo? Então você chama alguém. Agora pensa na sua empresa, pensa no seu chefe. Quando o seu chefe precisa de uma resposta, ele chama você, certo? Então, a gente está num círculo contínuo que a gente vai atendendo demandas e respondendo para os nossos chefes, para os nossos problemas. A gente está numa rotina do dia a dia em que nós temos que entregar respostas aos outros. O tempo inteiro nós temos que dar respostas. Dar respostas é resolver problemas. É simples assim, é só isso. Isso parece muito óbvio, mas isso é algo que, até que ponto a gente assimila isso na nossa companhia, certo? Pensa como tem sido os seus últimos dias agora em época de Covid. Pensa como tem sido a sua rotina de trabalho desde a pandemia, o que tem acontecido. Né? Você está no mar tranquilo, você está no mar que tem muitas coisas para fazer, você está cheio de problemas. Quando você recebeu uma demanda, uma coisa do seu chefe que não era muito legal, você torceu o nariz assim, mas eu não tenho que fazer isso, cara. Mas eu não sou pago para resolver isso aqui na empresa, certo? Ou você foi entender, ou você foi resolver, ou você foi tentar apontar o melhor caminho, certo? E aí, gente, assim, todo trabalho tem a parte chata. Certo? A gente está aqui na Rádio Linha, a gente está aqui na escola. Eu também tenho uma parte chata do trabalho que eu não gosto de fazer, mas tem que ser feito. E daí a gente vai fazer o quê? Vai fazer cara feia para isso? Então, isso é entender o papel que a gente tem dentro de uma organização. É resolver o problema, é entender as coisas, é fazer. Isso tem que ser um mantra do seu trabalho, certo? E é muito simples. Você pode fazer parte do problema ou a parte da solução. O que você quer fazer? Você quer ser parte do problema ou você quer ser parte da solução? Certo? Isso tem que ser o teu mantra. Legal? Eu tinha um chefe que falava isso pra mim, cara. Era mó engraçado isso. Ele falava, Wilson, you want to be part of the problem or part of the solution? Ele me deixava louco quando ele falava isso. Certo? Mas é verdade. É uma reflexão importante que a gente tem que ter. Certo? Entender o papel da nossa organização. E junto com essa consciência, eu já quero emendar aqui o nosso terceiro passo para você ser promovido, certo? Qual é a sua capacidade de resolver estes problemas? Agora, a gente entra numa outra seara, certo?
Qual é a sua capacidade de resolver esses problemas? Entendi meu papel na organização, Wilson. Entendi que eu tenho que resolver esses problemas. Agora, eu sou capaz de resolver problemas complexos? Como que você resolve as coisas? Você ainda vai na tentativa e erro? Você ainda vai com coisas pequenas? Você ainda faz lá um Ishikawa, né, e quer resolver todas as suas vidas, todos os seus problemas, todas as suas dores com Ishikawa? Por quê? Porque o momento complexo traz problemas complexos. Os problemas são mais graves hoje, são mais difíceis para serem resolvidos, certo? Então, tem um outro mantra também que a gente tem que ter para a nossa vida, certo? É um mantra novo, que agora que eu vou começar a ensinar para vocês, que é move, improve or remove. Move, improve, remove. Ou seja, tire, melhore ou remova totalmente. Certo? 3 palavras mágicas. Por que profissionais Lean Six Sigma são tão destacados? São tão visualizados, né? São tão famosos no mercado? Por quê? Pelas nossas capacidades de dar resultados. Aí você, mas eu não sou um profissional Lean Six Sigma. Eu consigo dar resultado? Consegue. Até certo ponto você consegue. Certo? E aí que é aquela questão. A gente comentou isso em algumas lives há semanas atrás. Excel não te promove. Cursinho de Excel não vai te promover, gente. Certo? Dashboard não vai te promover. O dashboard você vai ser a referência. Ó, é o cara do dashboard. É o cara que faz macro em Excel para a galera. Vai lá, procura ele. Agora, você quer ser visto dentro de uma empresa como um cara que faz um dashboard ou como um cara que economiza R$1 milhão por ano? Qual é a visão? Qual é a referência que você quer ter dentro de uma empresa? Certo? Então, é essa reflexão que a gente tem que ter. Como nós resolvemos problemas e como nós trazemos conteúdos para dentro da organização que vão me dar destaque. Conteúdos que vão me tirar da vala comum. Conteúdos que vão me tirar da concorrência e eu vou ser notado pelaquela companhia. Pô, esse cara é um black belt. Esse cara, ele é ninja em Excel. Percebem a diferença disso, gente? Por exemplo. Certo? É assim que vai brilhar os olhos do seu chefe. Por quê? Porque é ele que vai assinar o cheque da tua promoção. Certo? E aí, falando em chefe, a gente já entra aqui no nosso 4º passo disso aqui. Certo? Falando em chefe, né? Algo que é muito básico, mas a gente não se dá consciência do poder que é isso, é a questão do relacionamento com o seu chefe, certo? É a questão do relacionamento com o seu chefe. Pensa o seguinte, o seu chefe direto, o seu chefe imediato, é o único responsável por assinar o passaporte para a sua promoção. Se ele não carimbar o teu passaporte, você não sobe, certo? Só que nem sempre a gente se dá bem com o nosso chefe como a gente deveria. Isso é básico, mas vale a pena a gente trazer aqui. Eu já vi isso várias vezes com vários profissionais. E isso já aconteceu comigo também, tá, gente? Eu também já passei por isso. Eu não fui promovido porque eu não tinha uma relação legal com o meu chefe. Pô, mas como assim, Wilson, não ter uma relação legal com o seu chefe? Certo? Tem chefe que só fica com o funcionário porque ele entrega bons resultados. A bem da verdade é essa. Ou seja, o chefe, ele engole aquele funcionário, porque aquele cara é muito bom para ele. Ele entrega muito resultado. Ele agrega na companhia, ele economiza dinheiro. O chefe sabe assim, ó, não, eu vou botar isso aqui na mão desse cara e eu vou dormir tranquilo, eu vou ficar sossegado. Só que é uma relação desgastada, certo? É relação que não é boa. Então, você tem uma relação de obrigação no teu chefe. E olha que maluco isso aqui, né? Ele te engole porque ele precisa de você lá e você engole porque você precisa do emprego. Porque você não consegue mudar para outra empresa, certo? É cálculo utilitário, a gente já falou disso aqui nas nossas aulas, nos nossos podcasts. É a regra do cálculo utilitário, na prática, a raiz, certo? Então, assim,
existe sim uma relação de respeito, existe uma relação de hierarquia, mas também existe um conflito de ideais. As ideologias são desconexas. Não é ideologia, aquilo que eu acredito. E aí você faz um funil daquela ideologia que vai te fazer concordar com o seu chefe apenas em aspectos profissionais, na entrega do seu trabalho. E a gente sabe que dentro de uma empresa, a gente tem que ter política, a gente tem que ter jogo de cintura, a gente não pode ser rígido. Eu sofri para aprender isso, tá? Certo? Então, é jogo de cintura, é tudo isso que a gente tem que ter. Então, não adianta você ser o cara ou a mulher. O ponto-chave é o relacionamento com o seu chefe. Você tem que se dar bem com o seu chefe, gente, senão você não sobe. Não adianta, você não sobe. Legal? O nosso quinto passo, da nossa dica aqui também, para você ser promovido, é você ter um sucessor. Pensa o seguinte, ó, primeira coisa, se você que está me ouvindo, se hoje eu fosse teu chefe e falasse assim para você, beleza, você vai ser promovido, quem vai ficar no teu lugar? Você saberia responder rapidamente? Não saberia, né? Provavelmente não. Provavelmente não. E aí isso vira um freio de mão para você. E faz sentido, não faz? Pensa, gente. Ou pensa ao contrário, tá? Se vocês forem promover alguma pessoa, olha, Wilson, então eu vou te tirar daqui dessa posição de analista e vou te colocar como gerente. Legal? Pô, maravilha. Quem que vai ficar no teu lugar? Pô, chefe, não sei, é verdade, boa pergunta. Como que você se sentiria? Você ia sentir-se confortável em promover aquele funcionário sabendo que você ia ficar desguarnecido nessa situação? Gente, você tem que ter um sucessor. E isso envolve também uma série de outras coisas, como, por exemplo, o ego, certo? Para você ter um sucessor, você tem que ensinar as pessoas. Você tem que transmitir aquilo que você conhece. Você tem que formar um outro sucessor. E tem, às vezes, coordenador, tem gerente, cara, que está mais preocupado em garantir o dele do que formar um sucessor. Ele vai falar assim, não, cara, se eu ensinar tudo que eu sei para esse cara, ele vai me derrubar. Se eu ensinar aqui, ele vai roubar o meu lugar. Não é isso que a gente vê nas empresas, gente? Certo? Líderes que estão mais preocupados em garantir o seu do que em verdadeiramente formar sucessores. Só que daí esse cara ele não sobe, porque ele não tem um backup ali para ele. Então, se você está na média liderança, que a gente fala, certo? Coordenador, supervisor, você tem que tomar um cuidado dobrado com isso. Por quê? Porque as pessoas que estão abaixo de você são as pessoas diretamente responsáveis pela operação funcional e tática da sua empresa. E se essa cadeira não está bem preenchida, você vai ter impacto na operação. Você vai ter dor de cabeça na tua operação. Esse é o ponto, cara, certo? Se você está numa posição já um pouco mais alta, certo? Um gerente sênior, por exemplo, e você vai ter um outro gerente junto com ele, você até pode se dar ao luxo de ter um pouco de problema, porque são ações assim, ok, um pouco mais estratégicas, mas a equipe sabe fazer, o pessoal sabe tocar e tudo. Mas quando você é líder direto de operação, você está diretamente ligado à transformação do teu processo, à entrega do teu processo. Se você vacilar e não tiver essa proteção, você vai trazer um problemaço para a empresa. E daí sabe o que vai acontecer? 3 meses depois que você foi promovido, o seu chefe vai te arrepender. Ele vai se arrepender de ter te promovido. Ele vai falar assim, nossa, cara, o Wilson era um cara que mandava tão bem na posição dele, virou gerente, acabou a operação. O cliente começou a reclamar. A gente começou a ficar cheio de problemas. Certo? Então, isso é ter um sucessor. É ter uma pessoa da sua extrema confiança que você sabe que ela vai assumir as suas tarefas, vai fazer um bom trabalho e com isso você vai ser promovido. Vai ser algo legal. Você quer aqui uma dica para você formar um sucessor? Vou deixar aqui para você, tá? 2 dicas, ó, como formar um sucessor e como ver se uma pessoa tem potencial. 2 coisas
interessantes, certo? Primeira coisa, como é que você forma um sucessor? Você vai ter os seus candidatos da sua equipe, certo? Vamos imaginar que você é um supervisor, legal? Você está no primeiro step de liderança e você quer virar gerente. Então você, como supervisor, você tem as suas pessoas, você vai tratar todo mundo igual, vai ter aquela homogeneidade na sua equipe e vai ter aquela pessoa que já vai começar a se destacar com você. Você já vai olhar, esse cara aqui é um cara top. Beleza. Daí, quando você sair de férias, você pega esse cara e treina ele 1 mês antes de você sair de férias. 1 mês antes você treina esse cara. Vá passando o bastão para ele. E aí você vai ver como que ele reage à posição de liderança, como que ele reage nos assuntos mais complexos, já que agora ele está sendo o teu líder direto, ele está sendo você na empresa, certo? E aí você sai de férias. Então, com isso, você dorme tranquilo de férias lá em Cancún, lá no Caribe, onde você estiver de férias, certo? E essa pessoa já vai aprendendo na prática. Quando você voltar, você vai ter a resposta se ele é um sucessor certo para a sua área ou não, certo? Porque ele passou pela posição de liderança e ele foi preparado antes. Legal? Essa é a primeira dica sobre isso. Segunda dica, como é que você vê um potencial? Uma pessoa que tem, esse cara tem um potencial para ser líder. É algo difícil, certo? A gente você não consegue pegar o potencial na tua mão. Ou mesmo numa entrevista de emprego. Você vai contratar uma pessoa, como que você sabe qual é o potencial dessa pessoa para você contratar ela? Gente, tem uma regra que funciona. Quer dizer, não é uma regra, é uma dica que funciona muito bem. Quando você estiver conversando com essa pessoa, imagine ela 2 níveis acima. Como que ela se sairia? Eu faço muito isso em entrevistas. Então, digamos assim, estou lá contratando um estagiário, por exemplo. Durante a entrevista, eu converso com ele e eu começo a imaginar como esse cara responderia estando 2 posições acima. Então, se ele é estagiário, como que ele estaria sendo analista júnior, por exemplo? E na empresa a mesma coisa. Como que esse cara se posiciona hoje? Como que ele seria se ele fosse um coordenador? Será que ele conseguiria fazer este tipo de tarefa? Será que ele teria maturidade para esse tipo de situação? Será que ele conseguiria ter essa articulação? E o simples fato de você pensar assim, de uma maneira até mais intuitiva, você vai perceber se essa pessoa tem potencial ou não. Já é um primeiro passo para você entender. Aí depois, ao longo do tempo, você vai trazendo pessoas diferentes, você vai trabalhando com essas pessoas para explorar esse potencial. Não, então beleza, olha, então eu contratei esse cara, hoje ele é estagiário, eu vou começar a dar tarefas mais complexas para ele, para ver se ele realmente consegue chegar lá. Então primeiro você entra com algo intuitivo, depois você entra com algo prático, dando a tarefa para ele fazer, certo? Se ele se desempenhar bem, você já sabe, olha, realmente aquele potencial que eu vi lá atrás foi validado, você valida a sua hipótese. Então, quando você for pensar em sucessor, você tem que fazer todas essas análises, gente. É uma responsabilidade enorme, certo? E talvez seja por isso que a gente não se preocupa com isso. Por quê? Porque o dia a dia é muito corrido, é muito louco, é muito atribulado, a gente tem muita coisa para fazer, mas o verdadeiro líder, ele está o tempo inteiro buscando sucessores. Ele está o tempo inteiro fazendo isso, todos os dias. É até uma maneira de você crescer a tua equipe inteira fazendo isso, certo? Treinando as pessoas para serem sucessores, você vai formar profissionais cada vez melhores para trabalhar com você. Legal? Então, assim, quem irá fazer o seu trabalho quando você subir? Esse é o grande ponto. E aí, eu tenho aqui um 6º passo, um bônus para a gente falar sobre isso aqui, certo? Um bônus, que é a questão da reclamação, certo? Eu tinha um chefe que dizia, se você não é parte da solução, então você é a parte do problema. Um cara duro, um cara cruel, mas valeu o recado, a gente aprendeu muito com isso. Se você está apresentando um problema para o seu chefe, você tem que mostrar a solução. Não adianta só levar problemas. Problemas a gente tem todos os dias. Dificuldades a gente tem o tempo inteiro.
Então você precisa levar também uma proposta de solução. Eu tive chefes que falavam assim para mim, falavam, Wilson, todas as vezes que você entrar aqui na minha sala com um problema, eu quero pelo menos 3 possibilidades para resolver, cara. Senão a gente não vai nem conversar. Pelo menos 3 possibilidades para isso, sabe? Olha isso, cara. Né? Então, gente, assim, seja parte da solução e não do problema. Não adianta ficar reclamando. E isso é algo também que a gente tem que trazer sobre aquele conceito de locus de controle. Principalmente quando a gente está falando em melhoria contínua, em Lean ou em Six Sigma. Sabe por quê? Porque assim, algo que eu ouço muito das pessoas é assim, Wilson, eu não faço Lean porque a minha empresa não tem a cultura Lean. Eu não resolvo esse problema porque o meu chefe não me apoia. Eu não faço um projeto Six Sigma porque eu não tenho engajamento de equipe e tal, tudo isso. Gente, tem a parte do problema, sim, não estou dizendo que não, mas pensa no locus de controle, certo? O que é o locus de controle? Locus de controle é a forma com a qual eu me posiciono com relação a um determinado problema. E aí eu tenho o locus interno e o locus externo, interno e externo. O locus externo é o ambiente externo, aquilo que está sendo regido ao redor de mim, certo? Meu ambiente de fora. Então, Wilson, eu não faço melhoria contínua porque meu chefe não me apoia. Cara, às vezes você precisa ser o agente catalisador. Às vezes as coisas não acontecem na empresa porque ela não conhece. Ela não conhece a metodologia. Ela nunca ouviu falar em Lean. Ela nunca ouviu falar em Six Sigma. E aí é claro que se você chegar numa empresa que nunca ouviu falar disso, já querendo fazer um demake completo de 4 meses, talvez você assuste a pessoa, certo? Então, começa com algo menor. Entra com um A3, por exemplo, certo? Por que o A3 ele é tão importante e o A3 é tão interessante a ferramenta? Porque com o A3 você vai conseguir já trazer resultados rápidos, resultados menores, ganhos marginais, como eu aprendi com a Luciana, eu amei esse termo dela, da nossa aluna, e você já vai dando um gostinho para a pessoa, para a empresa, do que é melhoria contínua. É igual assistir um filme. Como é que você assiste um filme? Você chega lá e assiste o filme inteiro de uma vez? Você está lá na Netflix. Cara, quantos filmes tem na Netflix? Como é que você escolhe o filme? Você não assiste o trailer antes? Um pedacinho do filme? Pô, gostei, vou lá assistir o filme inteiro. Então, melhoria contínua, às vezes tem que ser isso também, é como um trailer. Você tem que ser o agente de mudança, você tem que ser o agente catalisador. Então você vai lá, pega uma ferramenta menor, pega algo mais simples, faz a melhoria contínua, traz um resultado pequeno, mas importante, e mostra isso para a empresa, mostra para o seu chefe, você está começando a ser notado, você está começando a ser a pessoa de referência, certo? Você está sendo o cara mais esperto da mesa. Aí você vai subir para um outro nível depois disso, certo? Então, isso é locus interno. Eu faço as coisas, eu puxo as ações, eu controlo a minha vida, eu controlo as minhas coisas, certo? A gente está em caso de aluno, Wilson, eu não vou fazer o Green Belt agora porque eu estou desempregado. Olha o fator externo aí. Cara, você vai continuar desempregado, sinto muito, porque você vai ser só mais um, é vala comum. Wilson, eu não faço nada do Lean porque eu não consigo. Cara, consegue, certo? Vamos fazer, olha para si mesmo, olha para frente. Mude esse mindset. Até quando você vai deixar o ambiente externo definir o que você deve fazer da tua vida? Hoje você está nessa empresa, amanhã você está em outra. E aí você vai deixar de praticar algo que é para a tua vida, para a tua carreira, com freio de mão por causa da empresa, freio de mão puxado. Então, gente, esse ponto é importante, certo? A gente tem que deixar as muletas de lado e partir para a ação. Né? O mercado precisa disso, as empresas precisam disso para a gente sobreviver nesse novo mercado agora. O mercado está ávido por profissionais que entendam de melhoria contínua, que consigam fazer acontecer. Certo? Então,
Pensa nisso. Chega de locus externo, locus interno agora. Isso vai fazer com que você se destaque na organização, certo? Então a gente falou sobre como convencer o seu chefe, a gente falou do seu papel na organização para resolver problemas, a gente falou de relacionamento, a gente falou de sucessor, deixamos aqui várias dicas para você para ajudar nesse processo de promoção. E tem, gente, um mantra final, certo? Que são as 2 palavras-chave que cada vez mais tem que estar presente não só na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional, em tudo aquilo que a gente faz. Constância e persistência. Sem constância, sem persistência, a gente não chega lá. Gente, para você que está me ouvindo, tá difícil conseguir emprego? Tá difícil. Mas para quem está trabalhando, também tá difícil. Tem muita coisa para fazer. A pressão tá alta. A pressão para procurar emprego tá alta, mas para quem está trabalhando também tá alta. Certo? Tá difícil ficar em casa com a Covid, certo? Trancado em casa, com a família, né? Com mulher brigando, com o marido enchendo o saco, com o filho gritando e tudo. É difícil. Mas você ficar sozinho em casa sem uma família, trancado, também é difícil. Certo? Você está trabalhando, a tua empresa reduziu o teu salário para poder pagar os funcionários e sobreviver nesse momento de pandemia, ou 1 ou 2 meses você até deixou de receber salário para a empresa não quebrar, é difícil? É difícil. Mas você não ter nada de dinheiro também é difícil. Gente, tudo na vida é difícil. Qual é o difícil que você vai escolher para a sua vida? Qual é o difícil que você vai escolher para começar a resolver com constância e persistência e trazer o teu trabalho? Certo? Então, isso vale para a vida. Legal? Isso vale para a empresa. Quando você mostrar constância e persistência na empresa, você vai ser promovido. Pode ter certeza disso. Tá bom? Queria deixar aqui um super abraço para toda a nossa audiência de hoje, certo? Um beijo na bochecha das meninas e um abraço forte para os meninos. Beleza? Galera, valeu, até mais. Tchau, tchau. Seja bem-vindo ao podcast Rádio Lean. Neste programa eu trago dicas e insights sobre Lean, Six Sigma, melhoria contínua e gestão. Eu sou o Wilson Fogaça e te ajudo a ser um ninja da melhoria contínua e abrir as portas para uma carreira de alto nível.